Boa, boa. Eu sempre tenho falado essa palavra, boa, boa, boa vida, boa ação, boa atitude. Esse é um palavrear que eu tenho adotado na minha vida, boa, boa. Agora, você já aumentou esse boa, boa consciência? Eu estava aqui esses dias lembrando como o meu trajeto até hoje, essa habilidade que eu tenho, que às vezes talvez para muitos é um pouco difícil, e para mim eu vejo como natural observar pessoas e dali ver em qual área que a pessoa mais tem habilidade. Às vezes a pessoa é um pouco mais dinâmica, ela gosta de comunicar-se, ou às vezes ela é um pouco mais retraída, ela gosta mais de observar. Então, nesse olhar, eu consigo ter o quê? Foi natural para mim, ao trajeto da minha vida, eu entrar e sair de situações e momentos que eu conseguia identificar as pessoas com habilidade na comunicação, na parte de vendas, na persuasão ali, com técnicas fortes. Às vezes aquela pessoa um pouco mais retraída, a gente alocava melhor em setores onde exigia essa qualidade dela. Então, para mim, por ser natural esse olhar, eu observei que desde a minha infância era normal. Eu me lembro quando eu estava aprendendo a tocar. Na minha infância, aos 9, 8 anos, eu estava buscando caminhos para tocar um violão. E de forma natural, eu fui dedicando tempo, aprendendo, e ali observei que o quê? Uma prima minha, ela observava e falava, nossa, você toca tão natural isso. E eu pude transbordar, já muitos, nem muito saber na época que eu estava transbordando na vida dela, mas hoje eu vejo. Eu pude transbordar na vida dela esse conhecimento natural meu. E ali ela pôde depois se despontar como uma música no violão. Ela foi dar aula depois futuramente de violão. Enfim, ali foi um momento, tipo uma fagulha acendeu no coração dela e ela avançou. Teve um outro momento, uma outra prima minha também, ela é uma habilidade enorme em tocar teclado. Eu não sabia tocar teclado, eu ia com violão. Mas ela estava um pouco retraída em fazer um momento de grupo ali, de um ensaio em grupo. Eu falei, não, essa habilidade que você tem é para, em conjunto aqui, a gente ensaiar, colocar para frente e você vai se ajudar e ajudar outras pessoas ali no coletivo. Pronto. Hoje ela dá aula de música. Ela tem um ouvido fantástico. Então, foram momentos que lá na minha infância eu observei, poxa, que legal. Já na minha adolescência, eu fui entrando pro lado do quê? A música me ajudou, né? Eu fui dedicando esse tempo, mas a tecnologia foi entrando. Eu observei que ali, na tecnologia, lá nos anos 90, eu pude aprender um pouco a área tecnológica. Lá, o advento do computador, eu pude aprender, eu gostei e fui me desenvolvendo ali. Aquilo eu vi que para mim era natural aprender. Lá nos anos 90, uma coisa complicada, legal. Fui me desenvolvendo como pessoa, quando menos espera, eu ali do ambiente de aprendizado comecei a apoiar, monitorar, ajudar o professor como monitor na sala de aula. Olha que coisa, era natural meu. E quando eu estava nesse trilhar, já estava me despontando como o quê? Professor. Estava dando aula de informática. Então, o que eu sempre digo, esse desenvolvimento pessoal que a gente tem na nossa habilidade vai aumentando o nível de consciência, tudo fica mais lindo, mais claro, e a gente consegue fazer de forma natural. E ali eu pude entender que, tanto na época, ao observar minhas primas,
tanto esse momento de ela ir pro lado saiu dos bastidores, foi pro lado de ensinar música, e eu saí dos bastidores de aprendizado, fui também pro lado de ensinar. Poxa, foi legal demais. Aí eu participava de momentos dentro do grupo de igreja que ali com os jovens era natural. Eu tocava, alguns jovens aproximavam, eu conseguia compartilhar e jovens aprendiam. Então, o que eu vejo nesse trilhar, olhando para trás, todo esse trajeto, como é bom a gente atender o propósito que Deus tem nas nossas vidas, entender qual é a nossa identidade nele. Essa habilidade que eu e você tem não pode ser desperdiçada. Essa habilidade que eu e você tem não pode ser jogada de lado. É aí que você vai fazer coisas que você nem imagina. Então observa comigo. Lá na minha infância, adolescência, na juventude, estava trilhando o quê? Esse lado meu de identificar as pessoas, querer que elas estejam sempre ativas naquela habilidade que ela tem. Chegou a fase adulta, eu, prestes a casar, eu fui a uma função. Antes de me casar, eu tive um ponto muito importante. Comecei a dar aula de informática até ter a minha própria escola de informática. Aí depois eu tive o momento de me especializar como programador, fiz a programação e sempre trilhando essa habilidade que Deus coloca na gente. Me casei e nesse momento as coisas ficam um pouco mais apertadas. Eu tive que me encontrar na área da programação, fui trabalhar com o pessoal na área da programação, percebi, aí entra o lado do quê? Humildade. Que a programação talvez não seria o meu forte. A aula de informática, um pouco mais na parte de operação de sistemas operacionais, era a minha praia, vamos assim dizer. E eu fiquei nessa área. Dali entrei em telefonia. Aí foi o ponto ápice que eu pude ver que juntou essa linha minha de aprendizado, levando eu para ensinar, juntamente com a parte da telefonia que entrou a tecnologia na área de celular, na parte de comunicação com o público, a área de vendas. Esse estar frente a frente, esse estar com a pessoa na minha frente foi muito desafiador, me trouxe um crescimento enorme. E ali eu pude observar que era isso mesmo, que eu me desenvolvia como pessoa, nesse trabalhar o meu lado de querer que as pessoas se ativem, não fiquem paradas, e também o lado que se comunique com outras pessoas, a parte da comunicação. Então foi um casamento perfeito, essa área de desenvolver pessoal e a parte da comunicação, foi uma junção perfeita. E qual o caminho que eu encontrei nesses dois? O caminho, a ferramenta, foi a tecnologia. Nesse ambiente tecnológico, essas duas habilidades se encontraram e eu tenho utilizado para transmitir na vida das pessoas. Hoje, com a tecnologia, você vai muito além. Você vai, alcança corações. Você assistindo eu aqui, você, não sei de onde você está, mas você observa que é uma ferramenta fantástica para potencializar ainda mais essa habilidade que você tem. Hoje, eu trabalho com desenvolvimento pessoal e tecnologia. A comunicação, para mim, às vezes tornou-se um pouco mais fácil. E você? Já parou para imaginar? Então, essa linha consciente é um trilhar que eu tenho na minha vida que eu não posso parar. Eu não posso parar em cima de tudo que eu venho conquistando como pessoa, se desenvolvendo como pessoa e também na comunicação
entrando para o lado da tecnologia, usando a tecnologia, despontando na área agora muito falado do digital. Agora comigo, se eu tivesse lá atrás parado em momentos difíceis que talvez eu não conseguisse desenvolver as pessoas, quantas das vezes foi desafiador na equipe de vendas, eu tive que gerenciar momentos de crise. Quais foram? Roberto, precisa se entregar determinado resultado. Se dependesse só de mim, eu ia lá, corria e entregaria. Mas não era só eu. Eu tinha uma equipe para desenvolver. Eu tinha uma equipe para trazer para perto, mostrar a visão, o desafio e a missão. Pronto. Em cima disso, unindo os esforços, entregaríamos o resultado como missão concluída. Então, foi desafiador. Mas eu percebo que quando isso aquece teu coração, você supera barreiras. Eu superei inúmeros momentos difíceis, mas posso te falar, quantos momentos até maiores de gratificação, momentos de gratidão, de superações. Eu me lembro uma vez que nossa equipe ficou a segunda melhor do estado. Estamos no interior de São Paulo, mais precisamente no Oeste Paulista. Só perdemos para a capital. Então, a hora que você traz a visão que cada um na sua habilidade, ali, no dom que Deus deu para cada um, você respeita, traz, alinha a comunicação e une as forças, o resultado é certo. Você vai observar que eu trouxe essa linha de consciência e aí surge esse projeto de, num podcast, compartilharmos várias experiências de pessoas com um olhar consciente, como esse que eu tenho feito aqui. Hoje, na minha... não posso falar tão jovem, mas um jovem experiente, eu posso traçar uma linha para trás e olhar quantos desafios superados valeram a pena. E hoje, esse ambiente que eu tenho trazido num podcast para falarmos sobre consciência, o nome do podcast, Consciência Pode, faz natural e nada mais certo e justo do que esse trilhar meu pela minha vida e pelas histórias que se cruzaram com a minha. Todos os convidados têm uma linha consciente. Alguns deles se identificam com a minha. Alguns deles cruzaram história com a minha. Ou seja, de forma direta ou indireta, trabalhamos junto. E o propósito desse podcast é trazer uma linha consciente para você se desenvolver como pessoa. E aqui conteúdos serem de uma maneira bem precisa e eficaz, tocar o teu coração. Você não parar no primeiro obstáculo que te vier. Você não desanimar no primeiro desafio que te apontar. Não, vale a pena. A chama aquece teu coração. Você tá ali gritando por dentro, falando, nossa, mas eu sei fazer isso. Não encontro cenários tão favoráveis. Fique tranquilo, persista. Oportunidades virão, surgirão. E com certeza você vai superar. E a consciência, lembra que eu falei para você? A consciência é um degrau que você vai subindo. E a escadaria da consciência, você subindo lá em cima, você vai olhar e falar como valeu a pena trazer uma linha consciente da minha habilidade, do meu dom. Então, o podcast, ele é o propósito principal, trazer linhas conscientes de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento como pessoa, desenvolvimento em qual área que você estiver. A hora que a gente extrai uma linha consciente,
você vai ver que tudo faz sentido.